introdução do nosso grupo. O grupo é composto por mim, Gabriel Nogueira, pela Mariana Inoue. Oi, professor, boa tarde. E pela Giovanna Nelly. Boa tarde, professor. Bom, a gente vai começar a fazer a apresentação. Eu vou passar ali pelos pacotes e pela estrutura inicial. A Giovanna vai fazer a classe B, terminar, aliás, né, vai fazer a segunda parte da apresentação também, e eu vou retornar no final. Bom, indo para o código, deixa eu aumentar isso aqui um pouquinho. Aqui a gente fez a divisão dos pacotes, conforme o senhor ensinou. Então ali a gente fez o pacote BIM, que tem a nossa classe BIM, com poucas regras de negócio, e a gente tem a nossa classe main ali, a nossa classe de teste, que é a main aluno, também seguindo conforme o requisitado no checkpoint. Eu vou passar para a Giovanna agora, que vai passar e dar uma explicadinha como que funciona a nossa classe BIM e a nossa classe aluno. É a classe aluno, então aqui a gente está declarando os atributos, eles são privados por conta do diagrama de classe, então tem o registro de matrícula, o nome completo e o ano de nascimento. Por eles serem privados, eles só podem ser acessados pela classe aluno. Logo abaixo tem o construtor vazio, que é sem parâmetros, e o construtor com parâmetros, que a gente tem 3 parâmetros dentro dele, então o registro de matrícula, o ano de nascimento e o nome completo. Ele tem 2 métodos set para eles poderem ser validados com a regra de negócio, e o nome completo não tem regra de negócio, então por isso que é separado. Aqui a gente tem os métodos getters e setters, e com a tem um bloco de tratamento de erros, que é o try-catch, então no registro de matrícula, então o if, se o registro de matrícula for maior ou igual a 80 mil e menor ou igual a 599 mil, ele vai ser validado, então tá correto. Caso não, a gente vai pro else, né, e ele vai ter o exception, e vai aparecer essa mensagem com JOption pane, então vai aparecer a janela, né, com a exceção, que é a mensagem. Então, get mensagem, então vai pegar a mensagem e exibir. E aqui a gente tem tá declarando os métodos get set, então o get set do nome completo e do ano de nascimento, e vai retornar esses valores. E também temos outro bloco de tratamento de erro, seguindo a mesma lógica do de cima, com the option pane, só que agora com o ano de nascimento. Então, se o ano de nascimento for maior ou igual a 1945 e menor ou igual à data atual, que é o get year, né, que a gente vai pegar o ano, ele vai ser validado. Caso não, se não, o else, ele vai exibir a mensagem. Igual de cima, com the option pane. E, por último, a gente tem um método para calcular a idade. Então, a gente tem o local date, que é a classe local date, e o nome dela é a data atual, e ele basicamente vai fazer o cálculo, né? Então, se o get year, o parâmetro, né, vai fazer menos o ano de nascimento, e aí vai retornar o resultado. E é isso. Eu vou falar aqui da classe main aluno. A primeira linha, a gente está só declarando os objetos da classe aluno. Na linha 11, a gente vai usar esse método now, da classe local date, para a gente conseguir a data atual do sistema. A gente vai guardar numa variável local, que seria o data atual. Dentro do bloco try-catch, a gente vai instanciar o objeto aluno 1, e nesse caso a gente está usando o construtor vazio. Mas para pegar os valores dos atributos, a gente vai precisar usar os setters, para conseguir o valor do registro de matrícula, ano de nascimento e o nome completo, através dos inputs. Nesse caso, a gente está usando o JOption pane. Como o JOption pane ele só retorna string, a gente está convertendo para números no registro de matrícula e no ano de nascimento. A gente usou o construtor vazio para o objeto aluno 1 e o aluno 2. Já no aluno 3 e 4, a gente usou o construtor com parâmetros. Então, na hora de criar os objetos, já passamos os parâmetros na ordem correta, que seria o registro da matrícula, o ano de nascimento e o nome completo do aluno. Então, a diferença entre o construtor vazio seria a gente precisa passar os valores usando os setters, e o construtor com parâmetros a gente já cria com os valores. O try-catch, quando a gente faz um teste com o usuário, a gente precisa fazer um tratamento de erro. Então, por isso estamos usando o try-catch. Caso, por exemplo, o usuário, na hora de imputar o URL do aluno, ele colocar uma string, o nome dele, vai dar um erro, uma mensagem de erro no cache. A gente vai formar todos os dados imputados pelo usuário. A gente está usando o método string format, que é parecido com o pretf. Os dados que a gente vai informar: nome do aluno, porcentagem S, que é uma string, RM do aluno, porcentagem D, inteiro, idade do aluno, porcentagem D, que é um inteiro. Logo abaixo, o método get nome completo e o get registro matrícula, a gente vai recuperar os dados usando o método get. E o método calcular idade, a gente vai usar como parâmetro a variável data atual que foi instanciada lá em cima. E essa variável mensagem, a gente vai passar como parâmetro no método show message dialog da classe JOption pane. Depois da explicação das meninas, agora eu vou fazer o teste da nossa classe main aluno. Primeiro eu vou fazer um teste passando valores completamente válidos, depois eu vou fazer um teste ignorando tanto a regra de negócio quanto a regra para cair aqui no try-catch. Bom, como a regra é acima dos 80 mil, eu vou utilizar isso a meu favor. Vou passar 80 mil em 1, vou passar aqui 1987 no ano de nascimento do aluno 1 e vou passar o nome L. Martins. No aluno 2, eu vou passar o RM 80.002, eu vou passar o ano de nascimento 1999 e vou passar aqui Joel Oliveira. Bom, a gente pode ver que nosso string.format funciona perfeitamente. Aqui a gente tem um único caixa de mensagem, né, informando tanto o nome do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, do aluno 4 e suas respectivas mensagens. Então aqui a gente tem a idade calculada da L, a idade calculada do Joel, então a gente tem aqui 38 anos e 26 anos respectivamente, e do aluno 3 e 4 que foi através do construtor com parâmetros, né? Então, lembrando, os 2 primeiros foram construtor vazio, os 2 últimos construtores com parâmetro. Bom, agora eu vou fazer com valores tanto da regra de negócio inválido quanto depois da string inválido, só para você ver quanto que acontece. Aqui no RM do aluno 1, eu vou passar ele válido, eu vou passar o dano de nascimento também válido, e vou passar esse aqui válido, Oliveira, então o aluno 1 foi. Aqui no RM, ao invés de passar o valor que eu tinha passado anteriormente, eu vou passar um abaixo da regra. Então, 799 mil, apareceu o nome de registro inválido. Então, a exception da regra de negócio que a gente colocou, funcional. O ano de nascimento aqui, como a gente já testou essa primeira exception, eu não vou testar ela, vou testar a exception do try-catch da classe de teste. Então, ao invés de passar um inteiro, eu vou passar uma string. 2002. E ele vai dar o erro e vai encerrar o programa. Bom, esse foi o nosso trabalho. A gente finaliza ele por aqui e agradecemos. Valeu!